mais de 11 milhões de pessoas vivem no Paraná. São estudantes, trabalhadores, profissionais liberais, empresários. Todos pagam impostos e esperam que esta contribuição retorne à sociedade na forma de serviços públicos de qualidade e de investimentos por parte do poder público. Quem fiscaliza a aplicação desses recursos é o Tribunal de Contas do Paraná. Os tribunais de contas são guardiões do patrimônio público, além da fiscalização financeira, orçamentária, contábil e patrimonial. A Constituição de 88 atribuiu ainda aos tribunais o poder de avaliar se os gastos efetuados estão melhorando a vida da população, se os programas e políticas públicas adotados pelos gestores refletem positivamente na vida das pessoas. Fiscalizar a qualidade da gestão pública e combater a corrupção é tarefa que mobiliza mais de 700 servidores do tribunal, um corpo técnico de excelência, considerado um dos melhores entre os tribunais do país. São especialistas em contabilidade, direito, engenharia, entre outras áreas do conhecimento. Essa qualificação resulta em constantes avanços e inovações nos instrumentos de fiscalização. 7 conselheiros, 7 auditores e 11 procuradores do Ministério Público de Contas compõem o corpo deliberativo da Corte. Eles se reúnem semanalmente em sessão plenária para julgar os gastos públicos de entidades ligadas ao governo do Estado. 2 outros órgãos deliberativos, a primeira e a segunda câmaras, emitem parecer sobre as contas dos prefeitos dos 399 municípios do Paraná. Ano a ano, o Tribunal de Contas do Paraná busca o aprimoramento da sua missão institucional. 2017 marca o início da implantação do novo Planejamento Estratégico, que vai vigorar até 2021 e define as diretrizes de atuação do Tribunal de Contas. Essas linhas estratégicas vão pautar as ações do Tribunal no biênio 2017-2018. As principais metas para o período são: aperfeiçoar o desempenho, melhorando os processos internos, administrativos e de fiscalização, buscando as melhores soluções tecnológicas e a capacitação constante do corpo técnico. Melhorar a gestão pública por meios tecnológicos avançados de fiscalização e promovendo ações de orientação e capacitação de técnicos e agentes políticos em todo o Estado. Aumentar a transparência. Tem sido nos últimos anos dos objetivos mais fortes desse tribunal e será a tônica da nossa gestão como um poderoso instrumento de controle social, a forma mais rápida e eficiente para se levar ao cidadão, através da internet, da mídia e pelas redes sociais, informações acerca do desempenho das administrações municipais e do Estado. No momento em que o país passa por grave crise econômica, a palavra de ordem é austeridade. Com recursos escassos, as administrações públicas devem ter muito rigor com os gastos. É nesse sentido que o Tribunal de Contas tem orientado os gestores, especialmente os novos prefeitos, para que gastem com eficiência. Como é que eu vou saber o que pode e o que não pode? Bom, primeiro, legalidade. O ato é legal? Moralidade. É moral o que eu estou fazendo? Né? Impessoalidade. Estou fazendo isso para beneficiar quem? Toda a sociedade, toda a comunidade, ou direcionado a algum amigo, a algum parente ou a alguma pessoa? Transparência. E um incremento que parece que fica meio esquecido na Constituição Federal, mas que o Tribunal de Contas do Paraná, na nossa gestão, vai estar de olhos muito abertos para examinar eficiência na gestão pública, eficiência do gasto público. Outro alerta do Tribunal de Contas aos gestores é com relação aos gastos com pessoal. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que os municípios não podem comprometer mais de 60% da receita corrente líquida em despesas com a folha de pagamento. Somadas as despesas obrigatórias com saúde e educação, os municípios ficam sem recursos para investimentos. Além disso, os gestores que ultrapassam esse limite são responsabilizados e podem ficar inelegíveis.
terror no sistema penitenciário. Também nos presídios do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Norte, 26 presos foram assassinados. O início de 2017 foi marcado por uma explosão de violência em vários presídios, evidenciando o colapso do sistema carcerário do país. Para saber como está a realidade no Paraná, o Tribunal de Contas está fazendo uma auditoria operacional no sistema penitenciário do Estado. Esta, aliás, foi uma das primeiras medidas anunciadas pela atual gestão. Nós queremos, com essa auditoria que estamos fazendo no sistema prisional, que essas pessoas privadas de liberdade possam, ao final de cumprimento de suas penas, se tornarem cidadãos, não por um passe de mágica, mas por uma gestão eficiente no sistema prisional. Que os recursos sejam bem aplicados. Precisamos ressocializar esses cidadãos para que, ao final do cumprimento de suas penas, eles possam se reintegrar na sociedade. Informação correta e orientação são essenciais para uma boa gestão pública. Por isso, o Tribunal de Contas promove a capacitação permanente dos fiscalizados, por meio de cursos presenciais ou à distância, e mantém um acervo de videoaulas com temas de relevância para o administrador público, como licitação, contratos, obras, atos de pessoal, transferências voluntárias e contabilidade pública. Os cursos, gratuitos, são realizados pela Escola de Gestão Pública. Os vídeos também podem ser acessados pelo público em geral. Não pagando, multa de 10%, honorários advocatícios. Atualmente, a população já conta com canais de comunicação que podem ser usados para denunciar desvios de conduta dos gestores, como a ouvidoria do TCE. Identificando-se e trazendo informações consistentes, o cidadão pode dar início a um processo de fiscalização do Tribunal de Contas. Caso os fiscais e analistas encontrem indícios de fraude, os gestores poderão ser responsabilizados. Nesse sentido, o Tribunal disponibilizará aos paranaenses os dados da gestão pública de forma aberta, não mais na sua essência técnica, mas acessíveis à compreensão do leigo, para dar cumprimento ao princípio basilar da transparência e fomentar a cultura do controle social. Em sintonia com novas ferramentas digitais, o Tribunal de Contas busca cada vez mais a aproximação com a sociedade, mantendo canais de comunicação nas mídias sociais, como estratégia para incentivar a participação da população no controle dos gastos públicos, está investindo na criação de aplicativos que vão facilitar o acompanhamento das contas públicas pelo cidadão. Nós temos as ferramentas para que você possa acompanhar a aplicação dos recursos públicos, mas nós queremos mais, queremos a sua participação. O controle social, a transparência total de todos os atos de gestão com o seu acompanhamento, seguramente poderá propiciar uma melhora no transporte coletivo, uma melhora na saúde pública, uma melhora na qualidade da educação, na segurança pública. Nós queremos um tribunal sintonizado com a sociedade paranaense. Por isso nós queremos a sua participação.
Sob a proteção de Deus, presentes conselheiros Fernando Guimarães, Fábio Camargo, auditor Tiago Pedroso, procurador Michael Richard Reiner, declara aberta a 16ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Em férias, auditor Sérgio Fonseca. Submeto a ata número 15, de 22 de maio, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Auditor Tiago Pedroso. Senhor presidente, gostaria de devolver o processo 38405309 da pauta do auditor Sérgio Valadares Fonseca, após o pedido de vista. Devidamente anotado. A palavra está livre. Para o relato da pauta, Sua Excelência o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. Gentil senhor presidente e demais integrantes dessa primeira Câmara, tenho início na pauta a prestação de contas de transferência voluntária 146.983/2014, o repasse feito pelo município de Inácio Martins, Associação Indígena Inácio Martins, propósito de voto, segundo os pareceres, pelo encerramento, tendo em vista que a transferência não ultrapassa o valor de alçada de R$15.000, conforme a resolução 60/2017. Está em discussão. Aprovado. Tem o ato de inativação 586.959/2014. É um processo na qual a interessada tem aposentadoria por idade com proventos proporcionais no cargo de professora, e também foi apontado na instrução, senhor presidente, que a interessada exerce um outro cargo de agente universitário junto ao UEM, que poderia ser de natureza técnica e acumulável. Após toda a tramitação, inclusive com manifestação do Paraná Previdência em relação ao cargo exercido pela interessada, que exercia, né, pela interessada, a COFAP sustenta a negativa de registro em função da impossibilidade de acumulação de cargos, devendo ser dada a preferência à interessada da renúncia de uma ou outra aposentadoria ou do cargo. O Ministério, por sua vez, discorda da manifestação da COFAP no sentido de que não poderia ser a interessada penalizada em função da sua boa-fé e o princípio da segurança jurídica. Nesse caso, senhor presidente, é interessante porque o ato de inativação proporcional foi concedido em 2 de maio de 2014. Teria sido nomeada em 2000, que foi julgado legal por decisão monocrática. Ao tempo, os proventos foram calculados segundo a média, etc. A servidora também, desde 2001, é lotada na UEM, com o cargo de agente universitário, com funções de técnico administrativo. Nesse caso, senhor presidente, é interessante, eu fiz um relatório no voto, senhor presidente, toda a tramitação junto ao tribunal do primeiro processo de admissão da interessada, de 2001. E a própria interessada assinou uma declaração, na época, atestando o exercício do cargo. Isso que é interessante, que até a boa-fé dela está demonstrada em função dessa declaração que assinou na época e que exercia o outro cargo público junto ao Estado. Todo esse tempo entre a tramitação do processo e agora essa aposentadoria, entendo, senhor presidente, conforme parecer ministerial, que há aí a segurança jurídica através do tempo que demorou o processo, inclusive junto ao tribunal, o primeiro processo para ser analisado, e os atos da interessada que demonstram a boa-fé. Até porque em 2001 também existia aquela indefinição de que cargo que era de natureza técnica ou não, depois que veio ser pacificado. Por essa razão, proponho no voto que seja dado registro ao decreto de aposentadoria de Maria Tolói Soldan, cargo de professora, no valor mensal de 1 salário mínimo, ante os princípios da boa-fé, confiança e segurança das relações jurídicas. Ciência dessa decisão acage para que futuramente, em atos de aposentadoria de servidoras da servidora no cargo de agente universitário, seja dado o mesmo tratamento nesse protocolado, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado.
565.630, 2016, município de Indianópolis, é um ato de inativação de Silas Teodoro, na qual os pareceres são pela legalidade de registro, mas há um pedido de aplicação de multa em função do atraso verificado. Entendo, senhor presidente, que, no caso específico, as justificativas apresentadas são suficientes para não aplicação da multa, até porque temos vários casos idênticos em que registramos e compreendemos as dificuldades dos órgãos previdenciários, inclusive do Paraná Previdência, que não é o caso, mas trago também como precedentes. Então, legalidade de registro, sem aplicação de multa, com determinação, senhor presidente. Legalidade. Admissão de pessoal 388.503, 2017, município de Guaraporema. Os pareceres são uniformes para a legalidade de registro, mas existem recomendações e determinações em relação à forma de contratação das prestadoras de serviço para a realização do concurso. Faço no voto todos os 3 pontos principais abordados, inclusive no parecer ministerial, como recomendações para futuros contratos. Contratação de empresas para a realização dos concursos públicos, com preferência às universidades estaduais. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão, aprovado. 338.062/2018, município de São João do Ivaí, certidão liberatória. A proposta de voto, acompanhando os pareceres, é pelo indeferimento em função do descumprimento da agenda de obrigações e pendências perante a Comex, já não sei mais, DEX. Indeferimento. Coex. Está indeferido. Eu tenho o relatório de auditoria, senhor presidente, 239.155/2014. Esse aquele processo eu já relatei 2 vezes. Vossa Excelência tem um voto complementar, ou discordante ou não. O Ministério Público solicitou nova audiência, na qual ratifica sua posição em relação à cessão indevida de unidade hospitalar à iniciativa privada, na qual, no meu voto, senhor presidente, eu discordei, na medida em que, primeiro, que não há uma cessão da unidade da capacidade instalada. O que existe é uma união do privado com o público, através de um convênio, em que o Poder Público também se utilizava das instalações da Santa Casa de Paranavaí, e a Santa Casa administrava o Hospital Regional de Paranavaí. A confusão que gerou foi a avaliação do ministerial, no sentido de que 78%, 42% da unidade pública estaria sendo utilizada pela entidade privada, quando, na realidade, é 42% apenas da UTI, ao passo que o Poder Público utilizava 78% da capacidade instalada do hospital privado. Então, havia, na minha avaliação, inclusive no relatório de auditoria, ficou assente a qualidade dos serviços, ou seja, que eram bem prestados, que tinha um atendimento de excelência. Tinha algumas questões gerenciais que abordei no voto, que seria a questão da falta de contribuições previdenciárias de prestadores de serviços, e propus, nesse caso, a irregularidade das contas, por este motivo, da Santa Casa de Paranavaí, com determinação para a comprovação dessas contribuições previdenciárias. Em relação à cessão por convênio da estrutura do Hospital Regional, essa permuta e utilização do centro cirúrgico, entendo pela regularidade. Também algumas ressalvas em relação ao controle do contrato, senhor presidente. De novo, o relatório bem simplificado, né, porque o voto tem mais de 15, 20 páginas. Não, e Vossa Excelência, já quando relator, por mais de uma vez, o fez muito bem, detalhou, tanto é verdade que o próprio Ministério Público solicitou uma nova audiência para abordar e trazer a sua opinião e parecer. O conselheiro Fernando Guimarães está em discussão, o conselheiro Fábio Camargo. Eu tenho algumas dúvidas também, não quanto ao relatório de Vossa Excelência, mas quanto ao proposto para que pudéssemos votar. Então, e rapidamente também, quero ser sintético o máximo possível, eu tenho um voto parcialmente divergente pela procedência dos achados de número 1 e 2, determinação à Secretaria da Saúde para que promova o encerramento da sessão
do Hospital Regional do Norte. Eu lembro que são valores vultuosos de 11.382.978. Lembro que o achado 1 é terceirização, no meu entendimento, de serviço público de saúde à entidade privada, portanto, há ausência de complementariedade. O achado 2, no meu entendimento, é cessão indevida de unidade hospitalar. Eu observo também, que Vossa Excelência considerou regular a cessão da estrutura do Hospital Regional do Noroeste à Santa Casa de Paranavaí. Eu lembro o acórdão 680-06 deste tribunal, do auditor Tiago Barbosa Cordeiro, que conferiu uma série de disposições normativas sobre a matéria. Lembro aqui o artigo 199, parágrafo 1º da Constituição da República, também a Lei 80.80.90, que é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, principalmente no seu artigo 24. Tem o respaldo da doutrina de Fernando Borges Mânica, Parcerias do Setor de Saúde, Enciclopédia Jurídica, PUC de São Paulo, onde ele se manifesta e trata, evidentemente, de relações do Estado com o terceiro setor e as parcerias no contrato de gestão e termo de fomento, todos eles de natureza convenial, após a promulgação da República. O Supremo Tribunal Federal manifestou-se também na ADI 1923, que questionava a constitucionalidade da Lei 9.637/98, que é a lei das organizações sociais, e aí eu faço uma extensa manifestação, com comentários, com argumentação, e vou longe falando a respeito disso, mas proponho, finalmente, senhores conselheiros, senhor relator, senhor auditor, que entendo que, num momento como este, haveria uma dificuldade muito grande se o Tribunal de Contas determinasse uma paralisação dos serviços que estão sendo executados. Assim, a proposta que trago, ligeiramente diferente da proposta de Vossa Excelência, é pela procedência dos achados 1 e 2 do relatório de auditoria para determinar à Secretaria da Saúde que promova o encerramento da sessão do Hospital Regional do Noroeste à Santa Casa de Paranavaí. Agora, temos que fixar um prazo. Se hoje fixássemos 90 dias, em 90 dias estaríamos a 3 meses, não é? 3 meses, 4 meses do final do ano, o que teríamos um problema muito sério. Então, para que tivéssemos o encerramento no dia 31 de dezembro deste ano de 2018, é a proposta que eu apresento. O senhor relator tem a palavra. Senhor presidente, na realidade, eu vou manter até minha proposta, até para ser coerente com o que apresentei, e talvez eu tenha me expressado errado, embora o termo do relatório fale em cessão de unidades pública para privado. E não é isso que eu estou julgando regular. Estou julgando regular o convênio firmado entre quem envolvia a cessão de parte do centro cirúrgico, do UTI, não de todo o hospital, e também a cessão da entidade privada das instalações privadas para o serviço público de saúde. Então, talvez eu expressei, porque a impressão que dá que foi cedido do hospital, não, foi só uma parte, é um convênio. Então, vou manter a regularidade desses achados, senhor presidente. E vou só motivar de novo que esse hospital estava parado, o público, em função, você sabe muito bem, daqueles série de hospitais públicos que foram construídos e sem nenhuma condições de funcionamento, de equipamento, de mão de obra, etc. Acho que a solução dada lá atrás, né, esse convênio já é desde 2011, não é de agora, se insere não em todos os requisitos do Acordo 680, mas em grande parte dos requisitos. Por isso que entendi regular. Vou manter a proposta, no demais, Vossa Excelência acompanha o meu em determinações de contribuições previdenciárias, etc. E
ser vencido a minha regularidade, senhor presidente, eu proponho a Vossa Excelência que, em vez de fixar o prazo até final do ano, que se dê um prazo de 90 dias ou 60 dias para que se apresente um plano de ação de encerramento, porque imagine a região sem o hospital privado atendendo o SUS, né? E aí sem o Estado em condições de operar o hospital público, né? Que essa foi a condição. O convênio, a entidade operava parte do hospital público também. Então, uma sugestão, se vencido a minha regularidade, que se dê um prazo, pelo menos, para a apresentação de um plano de ação. Acho que seria mais razoável, assim, em termos de necessidades regionais. Então, mas se vencido o meu voto. Estou imaginando que vai ser, mas já estou antecipando. Não, hoje tudo pode acontecer, Excelência. Veja Vossas Excelências aqui nesse plenário, né? Há algum tempo atrás, nós ouvimos uma proposta sui generis de uma inteligência shakespeariana, de engarrafar o vento, não é? Agora nós estamos aí com falta de combustível no país inteiro. Então, tudo pode acontecer nesse país chamado Brasil. Conselheiro Fábio Camargo, a essa proposta do conselheiro Fernando Guimarães, eu confesso a Vossa Excelência que não me desgosta a proposta de, em 90 dias, a apresentação de um plano, mas eu não retiraria, a não ser que, em 90 dias, tenhamos uma informação perfeita, e acabada nunca, mas perfeita, para uma solução à área de saúde da região de Paranavaí, que não desconhecemos, conselheiro Fernando, e o conselheiro Fábio, até melhor do que nós dois, já que foi deputado mais recentemente e conhece cada município do Estado, que é uma região que só dá uma esquentadinha, temos o problema da dengue, não é? E aí nós precisamos dos hospitais, precisamos da Santa Casa, dos médicos e dos enfermeiros. Então, Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, eu gostaria de saber como se manifesta. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhor procurador. Na realidade, senhor presidente, como bem Vossa Excelência colocou, aí o problema não é especificamente Paranavaí, mas tem Sarandi, enfim, tem os municípios ali ao redor que acabam se socorrendo da Santa Casa. E eu estou aqui, nesse assunto especificamente, quando a gente discute sobre Santa Casa, é algo realmente de muita atenção. Então, eu estou propenso a acompanhar o voto de Vossa Excelência, porém, entendo realmente essa nova proposta, uma vez não tendo a maioria do voto, nobre relator, desse prazo de 90 dias para que possam, sim, apresentar um projeto, uma ideia de trabalho. Até porque, a partir do momento que não houver mais essa terceirização, o Estado deverá assumir o serviço, e, com isso, existe, obviamente, um plano de trabalho. Então, eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente, mas entendo que esse posicionamento do conselheiro Fernando dos 90 dias, eu acho que é bem factível. É assim que eu voto, senhor presidente. Então, está aprovada a proposta. É bom que seja lembrado, não é, que nós estávamos propondo encerramento em dezembro, porém o conselheiro Fernando Guimarães colocou muito bem que se dê 90 dias para que se apresente um plano, não é, que traga ao tribunal o que pode ser feito até este final do ano. Seria assim, conselheiro Fernando Guimarães? Eu acredito que sim, né? Na verdade, eu não, minha proposta não é nem fixar o final do ano, mas o relator pode, eventualmente, em função do plano apresentado, entender e trazer para a Câmara ou para o tribunal a prorrogação desse prazo conforme o plano de ação. Então, está aprovada a proposta. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, na realidade, normalmente eu só faço a declaração de voto no interior, mas como esse aqui tem um estudo também profundo, Vossa Excelência fez, gostaria que constasse do acordo o meu voto vencido, até para mim já marcar a posição em relação ao problema da saúde, como eu enfrento hoje a questão terceira, só incluir no acordo. Vossa Excelência vai ficar responsável pela lavratura do acordo. Não, sem dúvida alguma, já está registrado.
Eu apenas diria que parcialmente, porque os 90 dias propostos por Vossa Excelência foram acatados. Mas eu continuo como relator, sem problema nenhum. A gente ganha, mas não leva, né? Sem problema nenhum, eu continuo como relator. Na verdade, senhor presidente, isso é uma questão que eu levantei no pleno, não sei se Vossa Excelência estava em viagem no representante do tribunal. Eu acho que nós precisamos rever a questão da relatoria quando é voto vencido. Eu não acho que o correto, embora esteja no regimento, é para a lavratura do acordo um novo relator, e não que fique com o processo, como era o Poder Judiciário. Foi um erro nosso de regimento, mas só para a gente repensar, que seria os modos do processo civil, ou seja, o relator, o voto vencedor, lavra o acordo e o processo retorna ao relator originário. Muitos têm se falado, mas eu vou executar uma decisão que eu não concordo, né? Mas a decisão é da Câmara ou do Tribunal Pleno, não é mais do relator. A proposta de voto vencedora foi de um julgador, mas nós vamos executar a decisão do tribunal. Então, não há essa inibição do relator originário em continuar com o processo. É só para a gente repensar nisso, senhor presidente. Repensaremos. Tem a prestação de contas anual 278.294/2014, Fundo Municipal de Saúde de Congonhas. A proposta de voto é pela irregularidade das contas, conforme pareceres da CUFIN e Ministério Público, em função da falta de repasse de contribuições patronais ao regime próprio de previdência. Na realidade, senhor presidente, depois de várias, do primeiro contraditório, todas as outras questões foram regularizadas, apenas a questão da falta de repasse das contribuições patronais. O fundo e o responsável apresentaram um relatório desses recolhimentos, mas ausente qualquer outra informação que pudesse dar fidedignidade sobre a forma de cálculo, os valores e etc. Por esta razão, proponho a irregularidade das contas do senhor Reinaldo Meda Vilas Boas, presidente do Fundo Municipal de Saúde de Congonhas, exercício 2013, com ressalvas, em função à não apresentação da publicação do balanço patrimonial e aplicando-se a multa ao interessado, previsto no artigo 87, parágrafo 4º. Está em discussão. Aprovado. 304.903/2017, Fundo de Previdência de Boa Ventura de São Roque. Proposta de voto, acompanha os pareceres em relação à materialidade das contas, ou seja, pela regularidade das contas da senhora Rosana Quinéia, responsável pelo Fundo de Previdência de Boa Ventura de São Roque, exercício 2016. Não aceito como ressalva o atraso do CIAM, não vejo isso como problema das contas em si, mas aplico a multa à Rosana Quinéia, prevista em 87.3b da Lei Complementar 113, em função dos atrasos de vários meses na entrega dos dados do CIAM. Está em discussão. Aprovado. 254.810/2018, Câmara Municipal de Piraquara, proposta de voto, acompanha os pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Leonel de Barros Castro, presidente da Câmara Municipal de Piraquara, exercício 2017. Está em discussão. Aprovado. Também, conforme pareceres uniformes pela regularidade das contas do senhor Marcos Aparecido Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de São Carlos do Ivaí, exercício de 2017, conforme encartado no protocolo 259.561/2018. Está em discussão. Aprovado. Prestação de contas do Poder Executivo Municipal, município de Terra Roxa, protocolo 280.478/2017. A proposta de voto acompanha os pareceres uniformes da CUFIN e Ministério Público de Contas pela regularidade em função da materialidade do procedimento, das contas apresentadas. Não aceito como ressalva o atraso do CIAM, com o motivo de ressalva na prestação de contas, e não aplico também a multa ao responsável em função do atraso apenas de 6 dias. Entendo, então, pela proposição de emissão de parecer prévio pela regularidade das contas do senhor Ivan Reis da Silva, prefeito municipal do município de Terra Roxa, exercício de 2016, e também do senhor Altair Donizete de Pádua, também chefe do Poder Executivo de Terra Roxa, no período de junho de 2016 a dezembro de 2016. Está em discussão. Aprovado. 235.670/2018, a proposta de voto acompanha os pareceres uniformes pela emissão de parecer prévio, recomendando a regularidade das contas do senhor Rineu Menoncin, chefe do Poder Executivo de Matelândia, exercício 2017. Aprovado. O último processo, 184.342/2013, tem pedido de sustentação oral para o dia 5 de junho.
Então, acho que esgotei minha pauta. Agradeço a sessão de Vossa Excelência da outra Câmara. Está adiado o pedido de sustentação oral. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Conselheiro Fernando Guimarães, senhor procurador, conselheiro substituto Tiago, senhora secretária. Eu inicio minha pauta, senhor presidente, com o processo 286-74718. É um pedido de certidão liberatória formulado pela Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual de Ponta Grossa. CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pelo encerramento do processo. E é dessa forma que eu voto, senhor presidente, em razão da perda do objeto. Tem discussão aprovada. O conselheiro Tiago faz parte do quórum com a ausência temporária do conselheiro Nestor. O processo seguinte é o processo 275-19917. Trata-se de uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Icaraíma, exercício de 16, de responsabilidade do senhor José Longuinho de Souza. CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas, com ressalva, senhor presidente. 1. Atraso na publicação do demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2015. 2. Atraso, na realidade, foram 7 atrasos na entrega dos dados do SINAM, com uma multa para cada atraso. Na realidade, eu entendo pela regularidade, ressalvando os atrasos na entrega do SINAM, senhor presidente, com a aplicação de uma multa. Afasto a ressalva em relação ao atraso na publicação do demonstrativo simplificado do relatório de gestão fiscal, uma vez que publicou os anexos individualizados no prazo legal. Então, em virtude desta situação, a gente entende pela ressalva e apenas uma multa, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o processo 153-36418. É uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Venceslau Braz, exercício de 17, de responsabilidade do senhor Luiz Alberto Antônio. CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas. E é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. O processo seguinte é o 240-73918, uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Tibagi, exercício de 17, de responsabilidade do senhor Eliseu Cortez, CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas, e é assim que eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Por último, processo 264-34418, é uma prestação de contas do Poder Legislativo do município de Jardim Olinda, exercício de 17, de responsabilidade da senhora Elizabeth Carneiro de Moura Silva. CGM, Ministério Público de Contas, entenderam pela regularidade das contas e eu os acompanho. Está em discussão. Aprovado. A pauta está atendida. Agradeço a atenção do plenário. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Fábio Camargo, e concedo a palavra a Sua Excelência, auditor Tiago Álvares Pedroso. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo a relatar. Pela ordem, senhor presidente. Agradeço, doutor Tiago, e pela ordem, conselheiro Fábio Camargo. Então, nós vamos dar uma equilibrada. Vou relatar mais um processo. Para a alegria de todos nós, Excelência. Especialmente, conselheiro Fernando. Processo 299-35717, senhor presidente, é uma prestação de contas anual do Poder Executivo do município de Anaí, exercício de 16, de responsabilidade do senhor Joacir Antônio Lazarete. CGM, Ministério Público de Contas, entendendo pela irregularidade das contas e multa diante de despesas com publicidade realizadas no período que antecede as eleições, ressalvando os atrasos. Foram 4 atrasos
na entrega do SINAEM e multa para cada período de atraso. E eu acompanho, senhor presidente, pela irregularidade. Ressalvo os atrasos no envio dos dados do SINAEM sem aplicação de multa, uma vez que foram inferiores a 30 dias, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Agora sim a pauta está atendida. Agradeço mais uma vez, conselheiro Fábio Camargo. Passo ao relato da pauta que me foi distribuída. Tem o processo 269.038.13, é do Sistema CIT, município de Maringá, convênio do município com o Pastoral da Criança de Maringá, COFIT regularidade com recomendações, Ministério Público no mesmo sentido. Esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 11.076.69.14, Tribunal de Justiça do Estado, ato de inativação, foi extinto em forma ad jur, sem resolução de mérito, em vista do falecimento do autor. A CGE, pelo arquivamento, o Ministério Público arquivamento, e a proposta do relator, encerramento com perda de objeto. Em discussão pela aprovação. Está aprovado. 111.210.15, Paraná Previdência, revisão de proventos, Alberto Custódio da Silva, COFAP regularidade, Ministério Público pelo registro e aplicação de multa. Houve aposentadoria por invalidez permanente, o ingresso no serviço público em 28/2/96 e a proposta do relator pelo registro. Está em discussão pela aprovação. O protocolo 146.518/17, Câmara Municipal de Salgado Filho, 2016, CGM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, com ressalva, e esta é a proposta do relator, que está em discussão, está aprovada. 239.656/17, Fundo de Previdência de Guaraniaçu, 2016. CGM pela regularidade com ressalva, houve atraso em julho e atraso em setembro. Ministério Público, regularidade com ressalva e multa. Proposta do relator, regularidade com ressalva e aplicação de multa a Alcindo Corte, aplicando-lhe 87.3b pelo atraso na entrega dos dados do SINAEM. Em discussão pela aprovação. O 293.456/17, Câmara Municipal de Mandaguaçu, 2016. CGM, regularidade com ressalva, Ministério Público, regularidade com ressalva e multa. A proposta do relator é regularidade com ressalva. Em discussão pela aprovação. O protocolo 314.240/17, Foz Previdência, 2016. CGM manifestou-se regularidade com ressalva em virtude dos atrasos ocorridos. Tivemos 14 atrasos de 19 dias até 314 dias. Ministério Público, regularidade com ressalva e multa. Proposta do relator, regularidade com ressalva, aplicação da multa do 87.3b ao senhor Darley dos Santos e à senhora Áurea Cecília da Fonseca, em face dos atrasos na entrega dos dados do SINAEM. Em discussão pela aprovação. 267.947/18, Câmara Municipal de Astorga, 2017, CGM regularidade, Ministério Público regularidade, e esta é a proposta do relator. O 282.695/18, Câmara Municipal de Antônio Olinto, 2017. CGM regularidade, Ministério Público regularidade, esta também é a proposta do relator. Ambas em discussão pela aprovação.
O 268.850.14, prestação de contas do município da Lapa, 2013. COFIN pela irregularidade, não atingimento do índice mínimo para manutenção e desenvolvimento da educação. O Ministério Público acompanhou. Faço também observações, propondo a emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, Lapa 2013, determinando multa à senhora Leila Albrecht Klenk, em razão do não atingimento do índice mínimo de 25% em manutenção e desenvolvimento da educação básica. Está em discussão pela aprovação. Protocolo 204.421.15, município Tijucas do Sul, 2014. COFIN, atual CGM, pela irregularidade, contas bancárias com saldos a descoberto, déficit orçamentário aqui de 4,33%, divergências de saldos das classes ou grupos do balanço patrimonial entre dados do SINAM e a contabilidade, falta de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada no laudo atuarial, falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime próprio. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. Apresento um quadro das 5 contas bancárias com saldos a descoberto. O valor total soma R$ 1.899.644, demonstrando descontrole financeiro, também violação dos artigos 89 e 105 da Lei 4.320/64. Falo do déficit orçamentário, divergências de saldos das classes ou grupos do balanço patrimonial, entre dados do SINAM e a contabilidade, está apresentado um quadro. O novo balanço patrimonial demonstrou que os valores contabilizados estão compatíveis, faltando apenas a publicação. Falta de pagamento de aportes para cobertura do déficit atuarial na forma apurada em laudo. Também abordo o artigo 1º, da Lei 9.717/98, portaria do Ministério de Previdência Social, 403/2008, e, no caso de avaliação indicar déficit atuarial, deverá ser apresentado no parecer atuarial um plano de amortização para o seu equacionamento. O referido plano foi aprovado por meio do decreto municipal de número, com a divisão em 12 parcelas de aportes anuais, sendo a parcela do ano de 2014 fixada no valor de R$ 157.054. A COFIN constatou que o município não realizou o aporte necessário e obrigatório referente ao ano de 2014, pois não identificou empenhos com esse desiderato. Também é apresentado um novo quadro, aporte atuarial, laudo atuarial, diferença menor e o valor empenhado. Falta de registro do passivo atuarial nas contas de controle do sistema contábil ou incompatibilidade com o laudo do regime próprio. Assim, a proposta que apresento, pela expedição de parecer prévio pela irregularidade das contas de Tijucas do Sul, 2014, multa ao senhor José Altair Moreira, do 87.3b, em face do atraso de 194 dias na entrega dos dados do SINAM. Multa do 87.4g, em face da existência de contas bancárias com saldos a descoberto, em contrariedade ao disposto nos artigos 89 e 105, parágrafo 1º da Lei 4.320/64. Multa do 87.4g da Lei 113/2005, em razão da falta de pagamento de aportes para a cobertura do déficit atuarial na forma apurada em laudo, violação ao artigo 1º, 1 da Lei
9.717,98. As multas todas ao senhor José Altair Moreira. Em discussão pela aprovação. O protocolo 254.755.15 trata-se da prestação de contas do Poder Executivo de Congonhas 2014. Tenho a informação de que foi juntada extensa documentação que deve ser analisada para que possamos trazer a plenário a presente prestação de contas. Então, peço permissão aos senhores conselheiros para retirar de pauta. Assim, está retirado. Senhor presidente, só uma questão... Conselheiro Fernando Guimarães. Vossa Excelência relatou um protocolado do município da Lapa, 268.850/2014, que foi para desaprovação, parecer prévio, em função do atendimento do índice de educação. É que aqui, nesse processo, tem uma questão de superávit financeiro de exercícios anteriores, e eu tenho um idêntico do município de Palmeira, que tem a mesma situação. Se a Vossa Excelência e a Câmara permitirem, foi uma desatenção minha, eu gostaria de reabrir a discussão e solicitar vistas. Não há nenhuma manifestação em contrário, portanto, está reaberto e vistas ao conselheiro Fernando Guimarães do protocolo 268.850/14. Agradeço a Vossa Excelência e a doutora Câmara. Tenho ainda o processo 190.615.09, Agência de Desenvolvimento Educacional e Social Brasileira, a Desobras. Prestação de contas, transferência voluntária, município de Cafelândia e agência a Desobras, parceria 1/2007. O montante 2.334.268, tendo como objeto a execução de serviços na área de saúde do município. A COFINHA, pela irregularidade, apontou despesas a título de taxa administrativa no valor de 293.110, terceirização irregular de serviços públicos de saúde, violação aos artigos 18 e 19 da Lei 101/2000. O Ministério Público acompanhou. Eu faço a análise de cada um. Apenas, senhor procurador e conselheiro Fábio Camargo, auditor Tiago Pedroso, lamentando que nós estamos falando de uma parceria de 2007, esse processo entrou aqui no tribunal em 2009 e nós estamos discutindo até agora, o que é muito lamentável, principalmente em se tratando de uma OCIP que manipulou 2.334.268 no município de Cafelândia, município com uma população pouco superior a 15.000 habitantes. Eu comento, como sempre temos feito, o papel das OCIPs, como podem trabalhar, as parcerias como devem ser feitas, as taxas de administração, que são sempre o maior problema. Vejo descumprimento à Lei Complementar 101 de 2000, vejo também violação ao artigo 3º da Lei 9.790 de 99, que eu repito aqui, bem como descumprimento ao artigo 37, segundo da Constituição da República, que também repriso aqui no meu voto. Isso é corriqueiro, não é? Nos votos que apresentamos, todos nós, a respeito das atividades dessas OCIPs. E, finalmente, a ausência de prestação de contas das despesas efetuadas, como custos operacionais ou verdadeira taxa administrativa. A proposta é pela irregularidade da presente prestação de contas, determinando-se a aplicação das sanções. Multa do 87.4G, da Lei 113.05, a Estanislau Mateus Franos, ex-prefeito, em face da não contabilização das despesas realizadas
com mão de obra como outras despesas de pessoal, contrariando o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 101/2000. Devolução aos cofres públicos do município do valor de R$ 293.110, solidariamente pela Adesobras, pelo senhor Robert Ferneslian, diretor da UCIP, e a Stanislau Mateus Franus, prefeito de Cafelândia, à época dos fatos, devidamente corrigido esse valor. Inclusão dos nomes de Robert Ferneslian e Stanislau Mateus Franus no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Remessa ao Ministério Público Estadual e ao Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis nos respectivos âmbitos de atuação. Está em discussão pela aprovação. O protocolo 892.399/16, 2 embargos de declaração opostos em face do Acórdão 4963/16 da Segunda Câmara, por meio do qual julgou-se pela irregularidade das contas de transferências voluntárias no montante de R$ 4.908.442, celebrados entre o município de Santa Helena e o Instituto Confiance. Os primeiros embargos, peça 173, são de autoria do senhor Giovanni Maffini, ex-prefeito, e tem por fundamento suposta incongruência no julgado, ao reputá-lo solidário na devolução dos recursos, quando os documentos ausentes da prestação seriam de responsabilidade exclusiva da UCIP, é o que aponta o ex-prefeito. Por outro lado, os embargos opostos pelas senhoras Cláudia Galli e Clarice Teriba buscam sanar a aparente omissão no decisum, no que diz respeito à responsabilização da senhora Cristina de Souza Galli. A COFIT manifestou-se pelo não provimento dos embargos opostos por Giovanni Maffini e pelo provimento dos embargos de Cláudia Galli e Clarice Teriba, a fim de reconhecer a ausência de responsabilidade da senhora Cristina de Souza Galli. Ministério Público de Contas, pelo não conhecimento dos embargos e pelo provimento da insurgência das senhoras Cláudia Galli e Clarice Teriba. Inicialmente, consigno que os embargos opostos por Giovanni Maffini não devem ser conhecidos, posto que não se subsumem às hipóteses do artigo 76 da Lei Complementar 113/2005. Observo que o embargante utiliza-se do presente expediente para manifestar seu inconformismo. Ainda não encontro obscuridade, dúvida, contradição ou omissão e deve ser objeto de recurso próprio. A COFIT manifestou-se e, portanto, deixo de reconhecer embargos opostos pelo ex-prefeito do município de Santa Helena, eis que ausentes requisitos de admissibilidade. Quanto aos embargos opostos por Cláudia Galli e Clarice Teriba, verifico preencherem pressupostos de admissibilidade, tendo sido alocados de forma tempestiva e adequada por parte das interessadas, nos termos do artigo 76 da Lei Complementar Estadual 113/2005. Assim sendo, deve este colegiado se manifestar de forma expressa a respeito da responsabilidade de Cristina de Souza Galli. Nesse particular, acompanho em sua integralidade o opinativo da então Diretoria de Análise de Transferências. É a diretoria que assim se manifesta. Da mesma maneira, não se atribui sanções e ou responsabilidades a Cristina de Souza Galli, pois, conforme comprovado na defesa, a mesma em nenhum momento exerceu o cargo de representante legal da entidade, sendo apenas detentora
de procuração outorgada para fins de atuação perante órgãos públicos em nome da entidade. Assim, a proposta pelo não conhecimento dos embargos declaratórios opostos pelo senhor Giovanni Maffini e, no caso posterior, conhecimento e parcial provimento dos embargos opostos pelas senhoras Cláudia Galli e Clarice Teriba, reconhecendo a ausência de responsabilização da senhora Cristina de Souza Galli em caso, em consonância com a unidade técnica competente deste Tribunal de Contas. Está em discussão. Está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta primeira Câmara será no dia 5 de junho, terça-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.